Senhores jurados, eu vou iniciar satisfazendo a vontade do Ministério Público e lendo a página 21 dos autos, onde um exame de eletroencefalograma demonstra a indicação de síncope a Ilvo Bucher. Está muito claro nesse exame. Ele diz que discreta a moderada desorganização difusa das atividades de base por excesso de ondas lentas. Não ocorrem paroxismos inequivocadamente leptiformes, achados inespecíficos, necessária correlação clínica. E mais, o juiz solicita ao IPF que fizessem um teste com o seu livro para que observasse se com placebos, com a medicação placebos, ele com a Atacur e com a Benegripe, se ele teria os mesmos sintomas. Me pareceu grave e me surpreendeu muito essa atitude do juiz, mas me confortou a resposta do IPF, que diz que o Instituto não se dá a experiências humanas, ou seja, queriam colocar o seu Ilvo como uma cobaia, uma experiência humana para ver se ele ia ou não desmaiar numa ciclo, tomando os medicamentos. Nenhum de nós aqui sabemos que momento vai acontecer esse problema. Todos nós aqui estamos sujeitos a um dia estarmos dirigindo um automóvel e ser acometidos de um desmaio, uma síncope. Então, senhores, a ausência, a intenção de matar na conduta do acusado é amplamente demonstrada no conjunto fático probatório, mais do que suficiente para a comprovação de ausência de elemento volutivo. Narra os autos que no dia 21 de agosto de 2006, aproximadamente às 6h45 da manhã, o acusado dirigia seu veículo da marca Fiat Uno Mini Smart, movido a gás, com super turbo, segundo o Ministério Público. Após uma jornada de 12 horas de trabalho noturno, trabalho desse dia desempenhado com muita dificuldade, porque ele estava muito gripado, coisa também não levada em consideração pelo MP. Momentos antes, no local do acidente, teve um mal súbito, uma síncope, como comprova, além dos laudos, as testemunhas. Perdeu o controle do veículo que dirigia, causando o acidente. Então vejam, senhores jurados, o acusado, dia após dia, tinha a seguinte rotina: ele deixava o carro pela manhã, após a noite de trabalho, e se dirigia ao hospital. Descansava pouco, porque ele tinha uma filha, e eu falo no passado porque essa menina faleceu com 1 ano e 7 meses. Ele passou do dia 26 de março de 2006 a 29 de 12 de 2006, entrando e saindo de hospitais. 5 meses após a primeira internação da sua filha, houve um acidente. Foram no total 39 consultas, 146 internações, 185 dias envolvidos com sua filha.
Foram 5 meses de luta para salvar sua filha até a data do acidente, como já tinha falado. Ainda assim, esse homem tinha que sustentar sua família. Os outros filhos tinham que ser alimentados. Ele próprio. Comida que eu saiba não cai do céu, a gente tem que buscar. E a profissão de motorista de táxi, ela é uma profissão onde você deve buscar todo dia o seu sustento. Todos nós sabemos. O motorista de táxi todo dia tem que sair e buscar lá seus R$80, R$100, para que possa sustentar a sua família, comprar lá os seus mantimentos, encher as latinhas, como chama. Esse homem, para poder suportar esse trabalho noturno, ele teve que tomar alguns medicamentos para atenuar essa gripe que ele vinha molestando durante a noite. Ao tomar esses medicamentos, que contêm as substâncias clofenamina e um antihistamínico, que pode sim causar uma síncope. Os remédios foram adquiridos da mesma forma que todos nós adquirimos. Nós vamos até uma farmácia e pedimos: eu estou gripado, eu quero um remédio para gripe. O farmacêutico ou o balconista vai lá e te dá um remédio para gripe. Ele, como profissional experiente, ainda pediu um remédio que não lhe desse sono. Ainda teve esse discernimento, essa responsabilidade de pedir um remédio que não lhe desse sono. Senhores jurados, o cansaço somado ao estresse, a gripe, a ingestão de medicamentos são elementos mais do que suficiente para, somados, desencadearem uma síncope. Vejam que os indícios constantes nos autos dirigem-se à acidentalidade do evento lesivo e não ao de um crime doloso, como o Ministério Público quer impor aos órgãos jurados. É importante salientar que, como comprova a perícia, o veículo desgovernado e sem controle de seu condutor, antes de chocar-se com a vítima, subiu uma calçada, bateu em uma árvore, bateu em 2 postes de propaganda numa parada de ônibus e só depois colheu a vítima, que ainda foi arremessada a um poste, batendo a cabeça, o que pode ter sido o principal elemento causador de sua morte, conforme dados da perícia. Aqui eu gostaria de perguntar aos senhores membros do júri: onde está o elemento subjetivo doloso da conduta do acusado? Ele mirou o poste, mirou a árvore, mirou para atingir. Onde está o elemento, a vontade dele? Não existe essa vontade. Isso só existe na cabeça do Ministério Público. Outro detalhe importante: o Ministério Público fala em velocidade de 90 km por hora. Um homem desmaiado, pesando o pé no acelerador, com o carro desgovernado, porque o próprio Ministério Público diz que o carro estava desgovernado. Ele perdeu o controle do carro. Ele perdeu o controle do carro não foi para jogar o carro na calçada. Ele perdeu o controle do carro porque ele não tinha mais controle sobre o veículo. Um elemento importante, senhores jurados, que não veio aos autos, infelizmente, que eu me pergunto por que não houve uma perícia mecânica do automóvel. O automóvel é um carro, um Uno Mini 1.0 e que não tem a condição nenhuma de atingir a velocidade fantástica que o Ministério Público quer fazer com que a gente entenda. 140 km por hora, doutor, é a velocidade final que esse carro atinge. A gás desconta 15%. 25 a 30%. Senhores jurados, não podemos condenar um homem bom, um homem trabalhador, bom pai, por um acidente que todos nós estamos sujeitos. Lamentamos o fato da perda de uma vida e de quanto isso vai pesar para sempre para ele.
E essa, podem ter certeza, será a maior condenação para uma pessoa de bem, para um pai de família, saber que esteve envolvido em um acidente que ceifou a vida de alguém. Não podemos simplesmente jogar esse homem ao presídio, onde sabemos não se respeita o mínimo da dignidade humana, jogá-lo junto com toda a espécie de criminosos. A lei penal precisa guardar coerência, senhores. Aplicar penas altas, movimentando todo o aparato policial e judicial para situações de menor reprobabilidade, gera a visão de que a justiça penal pega os peixes pequenos e deixa os grandes escaparem. Querer punir tudo e todos resulta em punições incoerentes, pontuais e irracionais. Precisamos buscar no direito penal limitado às condutas mais graves, pois só assim poderá ser efetivo. Vou passar a palavra agora ao